Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje eu vim falar com vocês, pais, sobre um tema muito importante: autismo. Hoje a gente tem a participação super especial da Áurea e ela vem contar um pouco pra gente como é ter um filho com um diagnóstico dentro do transtorno do espectro do autismo. Áurea, fala um pouquinho da gente, se apresenta, conta um pouquinho sobre o seu filho. Olá, meu nome é Áurea, tenho 40 anos e tenho um filho de 10 diagnosticado com síndrome de Asperger. É uma criança assim super especial, foi muito... Hoje eu vejo que foi muito gratificante esse diagnóstico, porque a gente teve uma mudança muito boa de comportamento, de entender como é bom ser uma pessoa que sempre está falando a verdade, de um coração puro. Então hoje a gente tem uma tranquilidade muito grande de falar desse assunto, de tratar, de correr atrás para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Bom, queria agradecer você estar aqui hoje, dividindo um pouquinho da sua história com outras pessoas. E esse vídeo surgiu de uma conversa nossa exatamente pensando no que as mães poderiam se ajudar uma outra, né? Porque uma coisa é a psicóloga falando, outra coisa é a experiência de vida aí de 6 anos depois do diagnóstico, mais ou menos. Então, vou pedir pra Áurea contar um pouquinho pra gente como é que foi, o que você percebia que tinha de diferente, mesmo não sabendo o que era, o que te chamou a atenção? Então, o Guto, quando a gente chama ele de Guto, né? Desde bebezinho, eu percebia assim, uma criança irritadiça, ele chorava muito, a gente não sabia dizer se era cólica, se era fome. Não tinha assim, porque alguns sintomas diziam a criança não faz contato ocular com a mãe, não se aconchega no colo. Ele tinha isso. Ele olhava para mim enquanto mamava, ficava no colo, mas em algumas situações ele era muito irritado, ele não queria colo, ele não queria cama, ele não queria nada. O sono dele, né? Muitos bebês têm o soninho da manhã, o soninho da tarde. O sono dele era muito curto. Era um sono agitado, ele parecia que não descansava com o sono. Até a noite, acordava várias vezes, chorava, aí você dava mamar, ele dormia. Mas isso assim, foi indo até próximo de 1 ano, não tinha aquele sono tranquilo, né? Outra coisa que eu percebia, ele muito molinho, ele sempre foi gordinho, mas o tônus era fraco. Então demorou para sustentar a cabeça. Quando começou a sentar, ele até ficava, mas tinha pouco equilíbrio. Meio desajeitado, assim? Meio desajeitadinho com as coisas, assim, a coordenação motora de levar brinquedo na boca. Então, hoje eu vejo que isso eram sinais já que eram características do autismo, né? E assim, os barulhos do dia a dia da casa, alguns barulhos, ele entrava em pânico, tipo o liquidificador, o aspirador de pó. É lógico que você não ia colocar do lado dele, mas se ele escutava de longe, aquilo causava um desconforto muito grande. E depois disso, assim, ele tinha uma coordenação motora um pouco mais devagar que as outras crianças. Ele andou um pouco mais tarde, ele engatinhava um pouco mais tarde. O interesse dele começou a ficar, assim, restrito. Ele tinha os carrinhos, mas ele brincava de alinhar carrinho, ele não brincava com o carrinho. Não dava função, não pegava o carrinho e ia andando pela parede, que a mãe adora, né? Essa parte que eles fazem isso. Ele ficava alinhando. Ele ficava alinhando o carrinho. E teve uma época que ele tinha assim, muita agitação, mesmo tendo essa descoordenação, ele era agitado, ele não conseguia parar muito quieto. E começou os primeiros sinais de estereotipia, que hoje eu sei que é uma estereotipia, mas ele começou a andar de um lado para o outro. De um lado para o outro. Aí as pessoas pensavam, não, tá com vontade de fazer xixi. É sono, ficou agitado por causa do sono. Mas já eram algumas estereotipias que ele fazia. E quando ele começou a ter interesse por desenho animado, que foi o Cocoricó, na época, ele ficou como se fosse encantado. Ele ficava na frente da TV horas, deixava ele ali, ele ficava 2, 3 horas. E outra estereotipia que ele adquiriu na época foi andar com os DVDzinhos embaixo do braço. Aquilo já era o objeto de apoio, como que fala? Um objeto de apego. Um objeto de apego. Ele só saía de casa com o DVD embaixo do braço. Para quem não sabe o que é estereotipia, né, é uma repetição de um comportamento sempre igual.
Então a Aura tá dizendo pra gente que eles até tentavam interpretar aquele movimento, né? É porque não dormiu bem, é porque quer fazer xixi. Mas você percebia que era um movimento meio desconexo, né? Uma coisa é você querer levar um boneco, um carrinho, outra coisa é você levar um DVD debaixo do braço, até para lugares onde você não ia conseguir assistir esse DVD, né? Só para ter uma calma, né? Só para ter uma tranquilidade. Isso. É um objeto que não é assim, eu vou levar o DVD para casa do meu tio para poder assistir lá, né? Eu vou num lugar que não tem DVD, mas eu preciso segurar, trazer segurança, né? Para criança é um objeto que não é comum trazer segurança. E tudo isso você foi percebendo no dia a dia. E alguém te falou que podia ser autismo? Não. Como é que você chegou até esse diagnóstico? Não, assim, isso não passava na minha cabeça, autismo. Na verdade, eu nem sabia muito sobre autismo, né? E o diagnóstico, o que aconteceu? O Augusto, de 9 para 10 meses, ele teve crise convulsiva. A primeira foi febril e as outras foi sem nenhum motivo aparente. Então, por conta disso, a gente foi em vários neurologistas, foram feitos vários exames e não foi detectado nada nesses exames. Então, quando ele teve a 4ª crise convulsiva, ele tinha acho que 1 ano e 1 mês, começou o tratamento com anticonvulsivante, né? Não se sabia, a gente não sabia o motivo, porque ele estava tendo essas crises convulsivas, mas ia ser tratado. E então durante 3 anos ele ia fazer um tratamento com medicamento. Isso, claro que gerou muita angústia, muito desconforto, e nós fomos em vários neurologistas. O caminho foi longo, porque a partir daí, a partir de 1 ano, a fala ela já acontecia com algumas palavrinhas, mas ela não evoluiu. Então o mamãe e papai continuou mamãe e papai por muito tempo. O papá, água, ele só tinha assim, ele falava uma palavra quando ele queria com alguma coisa. Ele não juntava as palavrinhas para formar uma frase. E isso foi por muito tempo. Então a nossa ida a neurologistas foram em vários. A gente foi, acho que uns 10. E quando ele estava no final do tratamento com o remédio, chegando perto dos 4 anos, eu mudei de cidade e fui em uma neurologista que ela olhou, fez alguns testes com ele no consultório e começou a pontuar sinais de autismo. E me pediu para levar ele para uma TO, uma terapeuta ocupacional, e uma fisioterapeuta motora, porque a coordenação motora dele não era compatível com a idade que ele tinha. Ele não fazia coisas que uma criança de 4 anos fazia. E eu estava morando numa outra cidade, eu não conhecia ninguém, e encontrei uma terapeuta ocupacional que já tinha conhecimento de autismo, né? Não existe coincidência, mas aconteceu isso, e ela começou a nos orientar, nos explicar, e aí a gente foi em busca de um diagnóstico. Fui em alguns médicos lá que na época não fecharam esse diagnóstico. Até que a gente foi num médico em São Paulo, ele já estava quase com 5 anos, que na primeira consulta deu o diagnóstico de síndrome de Asperger. E assim, muitas mães entram em desespero quando recebem esse diagnóstico, né? E eu senti muito alívio, porque eu sabia aonde que eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer a partir dali. Isso foi muito interessante, que a gente começou a se estudar, se dispor a fazer alguma coisa para que ele evoluísse, para que ele melhorasse as dificuldades que ele tinha até então. Infelizmente foi um caminho longo, né? Foi demorado. E de muita persistência. Eu acho que uma das coisas que a gente conversou muito, né, Áurea, é de que é um caminho que a gente precisa ter muita persistência, no sentido de que, se tem alguma dúvida, procurar mais informações, procurar outros profissionais, porque a gente tem estudado muito sobre autismo hoje. Se eu for pensar, né, o conhecimento de autismo há 10 anos atrás e hoje é completamente diferente. Tomara que daqui 2 anos já seja completamente diferente e a gente possa ajudar essas crianças cada vez mais cedo. Então, o que a Aura está contando é justamente isso, de que muitas vezes o caminho é longo, a família já percebe alguns sinais, embora não sabendo exatamente o que é, mas a gente precisa ir em busca de um resultado, né, de uma informação para ter um norte para o tratamento. E hoje, Áurea, como é que é o convívio, né? O Augusto está com 10 anos, como é que é o dia a dia dele? O que você pode dizer para as mães que estão recebendo um diagnóstico agora ou que estão com os filhos pequenos? Como é que vai ser quando eles tiverem uns 10 anos? Claro que cada criança é uma, né? Mas se você puder contar um pouquinho pra gente da sua experiência com ele, eu acho que é muito bom. Então, o que eu gostaria de dizer, assim? Primeiro, que
sempre vai existir a terapia, né? A gente é um caminho difícil, a gente tem que ter muita persistência, paciência, compreensão. A gente sabe que o autismo até então, né? Quem sabe logo teremos, mas até então não tem cura. Mas existe muita melhora. Se você vê o Augusto hoje, quem não convive com ele não consegue enxergar o autismo. Então ele é uma criança muito próxima da normalidade. Mas isso, ele não ficou próximo da normalidade de um dia para o outro. O caminho até o diagnóstico foi longo. Depois do diagnóstico, assim, as terapias são constantes. A gente não pode parar. Porque como a nossa vida não para, o que causa ansiedade, o que causa medo, o que causa desconforto também vai mudando. Então a gente tem que dar ferramenta para ele superar isso. E como é um caso de autismo considerado leve, né, a síndrome de Asperger, muita gente confunde com superproteção. Porque as pessoas, elas não estão acostumadas a lidar com essas sutilezas do autismo leve. Porque ele é uma criança que não grita, não bate em amiguinhos, não se morde, não tem uma crise de choro muito expressiva, né, muito exagerada, vamos dizer assim. As pessoas precisam entender essa sutileza que causa ansiedade, que causa um desconforto, que causa sofrimento para ele, né? Porque, como assim, ele segue muito regras. Então, se ele vê um amiguinho que não siga a regra, aquilo causa muito desconforto, muito sofrimento para ele. Que às vezes vai ser expressa na estereotipia. Que só quem conhece sabe que aquilo é uma estereotipia. Né? Então, eu acho isso importante. Em alguns casos de autismo, dependendo da história da criança ou da comorbidade, né? Se vem alguma outra patologia junto, tem muitos sintomas de agressividade, tem muitos sintomas que de longe você vê que não está tudo bem. Em alguns casos, principalmente crianças que estão em terapia, tratamentos diversos há muito tempo, esses comportamentos agressivos eles já diminuíram, ela já sabe se controlar, né? Ela não vai gritar, ela não vai ter uma estereotipia muito grande, enfim, a gente consegue esse controle que é importante para adaptação. Por outro lado, às vezes a pessoa, né, quem está no convívio, outros adultos, outras crianças falam, isso é frescura, né? Ele é mimado, os profissionais de uma família estão super protegendo. Então, eu acho que o nosso alerta é esse, né? De que uma criança que está com um tratamento legal, que está sendo muito próxima, às vezes, de uma criança típica, né? Que não chama atenção, quem não conhece não sabe que tem autismo, não quer dizer que ela não sofra. E aí, quem conhece, principalmente a família, sabe dizer, né? Das nuances. Hoje ele está fazendo mais essa estereotipia. Né? Hoje ele pediu para assistir um determinado desenho que eu sei que ele assiste quando não tá bem, né? A gente até brinca. O tal personagem voltou, porque a gente sabe que é algo que ele volta quando não tá bem. Então, acho que isso é interessante, né? De que existe um sofrimento que precisa ser cuidado. O que é difícil é identificar isso. Precisa ter muito, assim, a atenção, né? A sensibilidade de perceber o que tá desorganizando a criança. E não é super proteger, é ensinar ele a lidar com aquela situação. Porque ele tendo, assim, nós já evoluímos muito, né, Carol? Antes ele descompensava com coisas que hoje ele consegue lidar numa boa, se expressar, dizer que aquilo causa um desconforto. Mas a gente precisa entender que às vezes nem ele consegue entender que uma fala causa desconforto, um barulho causa desconforto. E aí a gente, quem está em volta conseguindo entender isso, vai acabar dando recurso para ele lidar com aquela situação. Com certeza. E o filhinho de mãe, né, Áurea? Coração de mãe sempre sabe o que está acontecendo. Então a gente precisa ter confiança na equipe e confiança na escola e trocar muita informação. A terapeuta precisa saber o que aconteceu na casa aquela semana, por que aconteceu aquela ansiedade, aquele desconforto. A gente precisa saber o que a terapeuta trabalha no consultório, porque não adianta nada ele ficar aqui 1, 2 horas em terapia se em casa a gente não vai se enquadrar no mesmo modelo, né? Não é uma mudança de vida radical, mas é uma sequência no tratamento. Senão a evolução é muito mais devagar do que as mães querem, do que a família quer. Porque é um sofrimento para todo mundo, né? Então a integração entre terapia e família precisa ser muito forte, ter um elo de confiança. A escola precisa
tá aberta às adaptações, às mudanças que precisam ser feitas para aquele aluno, para que ele não sofra, que não é super proteger, é dar ferramenta para ele conseguir ter uma vida próxima das crianças típicas, da normalidade, que é isso que a gente quer. Não quero rotular meu filho, meu filho tem autismo, tá? Então eu vou deixar ele dentro de casa, já que ele não gosta de sair, vou deixar ele dentro de casa, sem socializar. O que eu quero é um adulto capaz, emocionalmente capaz, né? Porque nós não vamos viver eternamente, ele tem que saber lidar com as emoções dele, ele vai entrar ainda na adolescência, na fase adulta, ele precisa ter condição de lidar com todas as emoções que nós vivemos. Porque cognitivamente, né, uma das características do autismo é de alto funcionamento, que a gente chama, mais conhecido antigamente como síndrome de Asperger, é uma capacidade cognitiva, né, inteligência muito preservada, muito boa. Mas é o que a Aura está dizendo, né? É importante a gente estar atento, que às vezes a gente dizer uma frase, o segundo ano vai ser muito mais difícil que o primeiro. Para aquela criança vai ter um impacto completamente diferente do que uma outra criança ouvindo essa frase, que consegue avaliar e falar, não, entendi. Talvez ele consiga levar e falar, nossa, eu não quero que chegue o segundo ano porque vai ser muito difícil, porque ele leva a informação ao pé da letra. Então imagina isso num relacionamento, na vida adulta, não trabalha numa empresa, é o que a gente quer formar, né? E é realmente a parceria dessa tríade, a escola, né, a família e realmente as terapias e todos os tratamentos é importante. Principalmente porque cada criança vai ter um tratamento diferente, né? Sim. Existem várias linhas de tratamento. Eu acho que a família, quem fica mais próximo da criança, tem que estar atento a ver o que realmente aquela criança funciona com aquela criança, né? Eu já fiz alguns testes de alergia, de tirar glúten, tirar caseína, e não funcionou. Eu sei que tem crianças que respondem muito bem, mas no caso do Augusto foi pior. Ele ficou muito mais nervoso com essa retirada desses alimentos. Eu não percebi melhora emocional em nenhum momento. Então, assim, foi um sofrimento, porque você mudar a alimentação é muito difícil. E não, no meu caso, não teve retorno. E claro que a gente sabe de histórias que isso teve um progresso muito bom. Existem outros tratamentos que também a gente tenta, vê que não dá certo, tem que mudar. Todo mundo tem que estar atento a isso. Começou uma linha nova de tratamento, vamos tentar. Se a gente acredita que aquilo vai dar certo, vamos tentar. Mas passou um período, piorou ou não teve progresso, tem que mudar o foco e ir para outro lado, porque existem várias coisas para ser tentado. Sim. Ainda bem, né? Ainda bem. E eu acho que é um constante recomeço, né? Como a gente falou, a Aura trouxe um pouquinho isso, né? Os desafios de uma criança aos 6 anos são uns, aos 7 são outros, aos 10 são outros. Então, muitas vezes um tratamento que estava focado numa dificuldade, depois ele vai precisar flexibilizar com outra, assim como a família vai precisar flexibilizar com outras coisas e a escola, né? É um caminho longo de muita flexibilização. A gente fala que o autista não flexibiliza, a gente é que tem que flexibilizar para dar conta do recado, né? São constantes recomeços. Sim. E ter em mente que isso vai ser sempre, né? Não pode parar. A terapia vai ser uma coisa presente na vida do autista para sempre. Por isso que tem que ter muita confiança. Sim. Bom, queria agradecer a Aura, queria perguntar se tem mais algum recado, quer falar mais alguma coisa. O recado é de que confiem sempre na intuição de mãe. Essas crianças são maravilhosas, elas progridem muito com o tratamento correto para cada um, que eu digo, né? Cada um tem o tratamento que vai fazer progredir muito. Então, eu acho que a mãe, a família, os irmãos, eles são muito importantes para a gente conseguir direcionar para o tratamento certo. E que o progresso é a realidade disso. É a consequência, né? De tanta dedicação. É a consequência. Tem muita dedicação, paciência. E ver a criança bem, feliz, né? Convivendo, conversando, é o que mais a gente nos recompensa. Com certeza. Os ganhos existem. Isso é importante a gente lembrar. Né? Quando a gente recebe diagnóstico, às vezes vai tentar comparar com outras crianças que a gente já viu, com histórias que a gente já viu. Cada um tem um caminho.
E com certeza as melhoras acontecem, né? Com certeza. Bom, queria agradecer a Áurea por contar a história dela pra gente, dividir um pouquinho aí do caminho que ela vem seguindo, que eu acho que é muito importante a gente falar do assunto, isso chegar a outras famílias e às outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, compartilhe com outras famílias. Lembre, a gente fez o vídeo falando dos 6 sinais de autismo infantil em bebês. Também é importante o diagnóstico precoce, como a Áurea falou, né? O caminho que ela teve que fazer até conseguir o diagnóstico. Então, espero vocês toda quarta ao meio-dia, tem vídeo novo no canal. Até lá! E um beijo de sempre ligado em nós!